No finalzinho de 2025, em meio a uma temporada de outono que para mim foi abaixo da expectativa, eu fiz uma coisa que normalmente gera muitas surpresas. Olhei para a minha fila de espera de animes. Só para pontuar um pouquinho, a temporada de outono teve alguns encerramentos marcantes, como Gachakuta e One Piece depois de 26 anos. Mas eu senti que faltava um anime que dava aquela vontade de maratonar. E foi no meio dessa minha lista, dessa procura, que eu achei Decadence. E sinceramente eu não estava preparado para esse anime. Logo de cara, Decadence se apresenta como um anime de ficção científica, pós-apocalíptica e relativamente familiar. A animação ela é sólida, o mundo ele é familiar e a protagonista ela tem um objetivo claro. E o mentor da protagonista tem aquele ar clássico de pessoa quebrada pelo sistema. E logo no primeiro episódio é feita a lição de casa. O episódio te prende de boa maneira. O episódio te coloca para dentro daquele universo, te faz acreditar nas regras daquele mundo e te deixa bem confortável para fazer você baixar sua guarda. E isso é importante porque o anime sabe exatamente o momento de puxar o seu tapete. Lançado em 2020 com apenas 12 episódios, Decadence parecia perfeito para assistir no meu tempo. Mas o que torna esse anime memorável não é o seu ritmo enxuto, mas sim a forma como ele brinca com as expectativas de quem assiste. No primeiro olhar, tudo lembra obras consagradas. É impossível não notar como Decadence bebe da fonte de obras como Attack on Titan, principalmente na relação entre humanidade, monstros e muralhas. No caso aqui, Fortaleza. E ao mesmo tempo existe uma sensação constante de que aquela realidade não está completa. E remete muito ao filme Matrix. E aqui está o grande truque do anime. Ele te deixa confortável dentro de uma mentira muito bem construída. Então, chegamos no episódio 2. E para ser bem honesto, o misto de emoções que esse episódio nos entrega é um verdadeiro soco no estômago. Aquele soco que não te derruba na hora, mas te deixa bem sem ar. Logo no começo do episódio, tudo aquilo que você acredita ser verdade desmorona. A sensação de estar dentro de uma simulação, de um jogo cruelmente organizado, vem com força total. Então por isso, se você nunca assistiu o anime e quer ter a experiência completa, dá uma pausa aqui. Vai assistir o episódio 2 e depois você volta no vídeo. Mas agora se você já viu o anime ou se você não liga para spoilers, vamos nessa. A realidade de Decadence é brutal. No final do século 24, a poluição atingiu níveis letais e a Terra se tornou parcialmente inabitável. O conceito de nações deixou de existir e grandes corporações dominaram o mundo. Para evitar a extinção total da humanidade, essas grandes corporações criaram inteligências artificiais e ciborgues extremamente avançados. O único problema é que essas criações foram eficientes demais. Com o tempo, os ciborgues e a inteligência artificial superaram os humanos em número, poder e lógica. A corporação chamada Solid Quake em dominância, adquiriu os direitos da humanidade e criou uma cúpula habitável na Euroásia. Essa cúpula da Solid Quake era na verdade um domo que permitia que a vida humana existisse na Terra sem que fosse afetada pelo ar da poluição. E tudo isso a partir da estratosfera da Terra. E dentro dessa cúpula, nesse continente da Euroásia, nasceu a fortaleza chamada Decadence, que é uma máquina colossal que permite ter uma cidade enorme dentro. E aqui vai mais um ponto central. Decadence não é apenas um refúgio, é um ecossistema bem fechado e bem organizado, onde cada humano tem uma função específica, determinada desde o nascimento por uma inteligência artificial soberana. Os humanos, chamados de Tankers, são divididos em 3 funções básicas: caçadores, limpadores e açougueiros. Os caçadores enfrentam criaturas conhecidas como Gadou, monstros que ameaçam a vida humana, mas que também são a principal fonte de energia para o sistema funcionar. O sangue e os resíduos dos Gadous são processados para gerar oxine, que é o combustível que mantém a fortaleza em movimento. Os limpadores fazem a manutenção interna da Decadence. Já os açougueiros lidam com a tarefa mais ingrata: processar os restos dos Gadous, inclusive os seus dejetos, para fazer um reaproveitamento de energia para a Decadence. Então tudo funciona, tudo é eficiente e tudo é controlado. O problema é que nada disso é realmente para os humanos. A grande revelação da série é que a Decadence é na verdade um grande espaço de entretenimento, ou seja, um jogo.
Os Gadols são criaturas artificiais criadas pela Solid Quake, e os humanos são meros NPCs. E os verdadeiros jogadores são os ciborgues, que conseguem entrar no sistema através de avatares humanos chamados Gears. Os ciborgues e seus avatares chamados Gears caçam os Gadols, mas não por sobrevivência, mas por pura diversão, além de status e posição em ranking do sistema. Quanto maior o ranking, melhor será a vida desse ciborgue. Ele terá acesso a mais recursos e mais conforto, além de ter mais prestígio na comunidade dos ciborgues. E se um avatar morre na decadência, os ciborgues simplesmente criam um novo avatar. Já os humanos, os tanqueiros, se eles morrem na decadência, eles não têm uma segunda chance. E é nesse cenário que conhecemos a nossa protagonista, chamada Natsumi, uma tanqueira que se recusa a aceitar o papel que o sistema escolheu para ela. Mesmo designada para a limpeza, Natsumi sonha em ser uma caçadora e mudar o futuro com as próprias mãos. Sua determinação entra em choque direto com a lógica fria do sistema. Então surge Kaburagi, ou Kabu, um gear veterano designado para eliminar bugs do sistema. Os bugs aqui são os humanos que fogem do comportamento solicitado pelo sistema. Desiludido, quebrado e vivendo no automático, Kabu encontra em Natsumi algo que não via há muito tempo: sentido na vida. Em vez de obedecer o sistema e eliminar Natsumi, Kabu resolve observá-la. E sem perceber começa a mudar junto com a protagonista. E essa relação é o coração do anime. Não é só sobre lutar contra monstros e sistemas opressores. É sobre livre-arbítrio, sobre aceitar erros, sobre entender que evolução só acontece quando o indivíduo ousa sair do script. Os bugs que o sistema tenta apagar são justamente aqueles que podem carregar a mudança. Decadência é um anime que não se estende além do necessário. Ele tem começo, meio e fim. Não enrola e não subestima aquele que está assistindo. Entrega uma história fechada. É uma história coesa e cheia de camadas. Começa como um anime de sobrevivência. Termina com uma crítica poderosa sobre controle, entretenimento, hierarquia e humanidade. Então fica aqui a minha recomendação sincera. Se você gosta de histórias que brincam com a sua expectativa, te fazem repensar o mundo apresentado, e não tem medo algum de já virar a mesa logo no início, Decadence merece o seu tempo. E agora eu quero saber de você. Já assistiu Decadence? Concorda com essa virada total do episódio 2? Deixe seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal. E não deixe de assistir os próximos vídeos para ver animes que são diferentes e subvertem tudo aquilo que você espera. Nos vemos no próximo vídeo.